Olá, meus caros. Nessa oportunidade, irei compartilhar com vocês alguma experiência com relação ao exorcismo ou expulsar demônios e a forçação de barra ou fazer pelas próprias mãos, pela força da carne. Algumas coisas que eu vi, eu vou relatar. Bom, isso é a pura verdade. Não vou falar nenhuma mentira aqui. Eu, sendo obreiro, preguei algumas vezes, nunca expulsei demônio à base da forçação de barra. Aliás, nos meus cultos teve bastante oração e nenhum diabo se manifestou. Talvez, quando pregava contra alguns erros, algumas pessoas se sentiam perturbadas. E ali poderia ser o próprio maligno, porque muitos têm uma ideia enganosa, que é o próprio maligno que coloca essa ideia, que a pessoa endemoniada é aquela que urra, berra, se atira no chão, fala não gosto de você e tal. Nem sempre. Tem pessoas que têm uma opressão maligna que é até imperceptível, porque o inimigo é o pai da mentira, é o mestre do disfarce. Para ele não sair daquela casa vazia, porque como a Bíblia diz, quando a casa vazia vem 7 demônios, já tem um possivelmente. Depois quando a pessoa se afasta, por exemplo, do caminho, vem mais 7. Ou aquela que nunca conheceu o Evangelho e abriu o seu coração, a sua mente para as coisas equivocadas, para as forças malignas, por exemplo, está sendo uma serva do maligno no meio das religiões que buscam invocações de demônios e tal. Então tem vários. E na maioria das vezes não se manifesta. Então às vezes eu pregava, já via que tinha um burburinho, uma agitação, já era o próprio maligno em algumas pessoas. E pessoas crentes. É outro erro. Tem pessoas que acham que os católicos é que têm demônios, que pessoas de outra denominação que não seguem a mesma doutrina, a doutrina dos costumes da sua congregação, é que tem demônios ou são possuídos por demônio. Eu cheguei a ver um caso em que a pessoa, porque não era do mesmo credo, da mesma denominação, foi taxada de endemoniada por estar falando línguas estranhas. Ora, as línguas estranhas é um dom. E Deus dá dons de arrependimento. A pessoa pode ter por estar no maior pecado, mas não quer dizer que aquilo não seja um dom, que seja do maligno. O espírito do erro pode trabalhar sim, mas o dom foi dado por Deus. Isso até vai ser um outro vídeo que eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá às experiências. Comigo nunca caiu ninguém. Aí vai dizer, o irmão não estava na unção, o irmão não tem o dom de expulsar demônios. Olha, eu diria que poderia até eu não ter, mas que eu orava, jejuava para pregar eu fazia, que eu me consagrava, Pediu, Deus se manifestava, curava, fazia algumas coisas, não era para me gabar, na simplicidade. Agora, eu nunca forcei a barra, e eu podia forçar, porque o dirigente que me levantou, quem me levantou foi Deus, mas que me colocou a pregar, que foi na sua gestão, ele me queria levar para esse campo, porque ele fazia isso. E foi aí que eu comecei a descobrir várias coisas terríveis que esse mesmo sujeito fazia. Uma certa vez, ele estava expulsando demônios, caiu 2, 3, 4, e ele me chamou para ir lá expulsar, querendo já que eu despertasse essa sapiência, já que a igreja dava ouvido mais ao diabo do que à própria palavra. Eu sempre fui mais coerente, correto à luz do evangelho, pregação de Deus e não diabo. Eu não quero ouvir o que o diabo quer dizer ou a não dizer da minha pessoa, da igreja, de quem quer que seja. Eu quero ouvir o que o Espírito de Deus fala. O que o Espírito de Deus fala.
Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que quem tem ouvidos ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. E se você é a igreja do Senhor, você deve ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, se você é a igreja do diabo, você vai ouvir a voz do Espírito do engano. Então, tome muito cuidado com isso. Igrejas que dão destaque mais para entrevistas, exorcismos, entrevista com o suposto endemoniado ou pessoas com o cão, estão propensas a estarem erradas, equivocadas, se desvirtuarem do santo evangelho, se desvirtuarem do caminho certo, sair dos trilhos. Então tome muito cuidado. E eu percebi que com esse dirigente ele queria fazer isso, que a voz do diabo fosse maior ou tivesse prevalecência sobre a voz de Deus por intermédio da pregação da palavra. Então, nesse dia em específico, eu fui lá, expulsei, obedeci a ordem, ele era o dirigente na frente da obra, vou respeitar o meu pastor, entre aspas. E isso foi tranquilo, né? Então, aquelas pessoas que até pensavam que eu não tinha o dom, eu expulsei e caiu ali, se manifestou, e aliás já tinha se manifestado, expulsei e saiu. Então, saiu. Então, era de Deus. Mas só que, veja bem, esse camarada fez uma outra, tantas outras coisas. Eu vou contar mais duas. Uma outra foi expulsar demônios com água ungida. Ele dizia, quer ver, irmãos? Olha essa água aqui, ó, tem poder para expulsar demônios. Jogou um pinguinho daquela água ali em várias pessoas que estavam ali próximas e elas se manifestaram. Só que eu achei aquilo muito estranho. Primeiro que a Bíblia não diz que água tem poder para expulsar demônios, mas sim que essa casca só sai por oração e jejum. Foi isso que Jesus disse, não foi por conta de água. Então já tinha uma espécie de idolatria. Segundo ponto, as pessoas que caíram geralmente eram as mesmas, que inclusive às vezes conversavam com ele lá no escritório. Eu comecei a pensar que tinha alguma armação. Depois eu pensei assim, não, talvez é coisa da minha cabeça. Aí ocorre a terceira coisa, ou o terceiro episódio. Ele estava em pé de guerra, com conflito, com uma pessoa, com um obreiro da igreja, que estava entregando os podres dele, que estava inclusive sendo representante disfarçado da sede mundial como fiscal para averiguar o trabalho dele e ver se aquelas denúncias contra aquela pessoa procediam. Então, ele chamou esse obreiro até a sua frente e falou para a pessoa endemoniada, que já estava caída. E era a mesma pessoa, que era uma mulher, inclusive, que não saía do seu escritório. E eles falam, diabo, Deus é com esse jovem ou não é? Não. Que era um jovem obreiro. Fala, diabo, Deus, você quer acabar com ele, quer fazer isso, quer fazer aquilo? Eu quero. A pombagira já está atacando ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí que eu percebi que era totalmente uma farsa. E aí o que eu pensava era a verdade. Ele manipulou a jovem, tanto é que depois desse episódio, dessa entrevista do demônio, que falou sobre o jovem, olha, para analisar. Pedir ao diabo informações da pessoa. Mandar ao diabo dizer se o obreiro é aprovado ou não. Quem tem que dizer se o obreiro é aprovado ou não é o Espírito de Deus. E pelos frutos se conhece as árvores. O diabo é o pai da mentira. Será que ele vai falar alguma verdade? Não. Então, essa pessoa supostamente endemoniada não saía do escritório dele. Depois desse episódio, estava lá falando com ele, inclusive ganhava alguma coisa dele, algum presente dele. E ficou tudo bem claro, clarito, quando mesmo fez uma baita de, eu ia dizer a palavra sacanagem, mas muito pode se chocar com essa palavra, fez uma baita de uma coisa equivocada, um baita escândalo, pegando dinheiro dos cofres. Voltou aqui. Então eu estava dizendo que esse mesmo dirigente era aquele do vídeo. Eu falei dirigente da política. Então
foi confirmado, o camarada fez coisas equivocadas, dizendo que Deus estava com ele, que o povo acreditar, para não entrar à igreja, que tudo que ele falava era de Deus, até as coisas equivocadas, sem falar que ele cobrava quando ele ia à casa dos outros fazer alguma coisa, dizendo que Deus estava revelando, com dom da revelação, etc. Isso é com outro vídeo que eu vou contar mais sobre esse camarada que é torto e direito com o falso exorcismo, as falsas entrevistas com o diabo. Que fique bem claro, exorcismo expulsar demônios existe, mas não precisa de forçar a barra. Não precisa, por exemplo, ir atrás da pessoa, tá? A pessoa se manifesta, não precisa nem colocar às vezes a mão sobre ela. Que é uma outra coisa para a gente comentar também. Que tem muitos, quando vou orar pelas pessoas, já coloco ela para trás assim, até quase matar a pessoa. Já contei nos vídeos anteriores, tanto aqui nesse canal como no outro, até com familiares, testificando isso, que o camarada já colocava a cabeça para trás, já para derrubar. Isso tudo é obra da carne, não é de Deus. Quando não é obra do próprio inimigo para enganar mais a igreja. Então examinai os espíritos, se é de Deus ou não é. A Bíblia diz isso. Deixe de ser enganado. Segundo ponto, pare de dar mais destaque ou acreditar no pregador que faz mais expulsar demônio que pregar a palavra, que entrevista mais as pessoas supostamente endemoniadas do que pregar a palavra. Nós estamos na casa de oração, na casa de Deus, e o que a gente deve ouvir ali? É a voz do diabo? A voz do diabo a gente já ouve fora da igreja, pois o mundo já é maligno. No local da casa de oração a gente tem que ouvir a voz de Deus. O diabo não tem que ter destaque. Sai em nome de Jesus e pronto. Se ele começar a atrapalhar, se ele estiver ali, faça uma oração forte e pronto. Não dê voz para o inimigo. Porque se a gente for analisar biblicamente falando, Jesus não dava vez para diabo. Eles mesmos se diziam: o que é que nós temos contigo, filho de Deus? E Jesus já expulsava, não queria nem saber. Foram para a manada de porcos. Então, examinai a Bíblia. Veja como é que Jesus fazia, o apóstolo Paulo fazia, como os apóstolos faziam, se eles davam muito destaque. Os próprios inimigos ou diabos, demônios que estavam nas pessoas possessas, se manifestavam automaticamente sem eles forçar, sem eles instigar, porque também tem esse problema, a instigação, que também tem a ver com a hipnose, técnica, hipnotiza a pessoa e muitos pensam que aquilo ali é demônio, não é? Tem camarada que é espertinho, que sabe que são problemas psíquicos, então ele trabalha no emocional da pessoa para parecer ser demônio, mas não é, é problema psíquico da própria pessoa, é carne. Quando é demônio, como eu disse, não se manifesta dessa maneira, ou se manifesta, a pessoa não fez nada, só com a palavra, e ali o bico já se manifestou porque a luz não combina com as trevas. Nós tivemos casos emblemáticos de pregadores, de grandes homens de Deus que passaram vergonhas com o inimigo por não serem prudentes, por querer se autopromover, por quererem, de fato, falar besteira, me dizer que o diabo era a própria pessoa, que não estava endemoniada coisíssima nenhuma. Então tem que dar tudo isso. E mesmo que o diabo diga que a igreja está aí como é que fica? Poderia ser a Assembleia de Deus, da igreja somos nós, não é denominação. Tome muito cuidado com isso aí. Então são essas as experiências que eu tive. Deveria ter outras, se eu me recordar, porque são tantas coisas para falar, às vezes a gente acaba com relação a exorcismo. Abraço.